Hoje nós vamos falar sobre organização de dados, tabela e distribuição de frequência e representação gráfica. O que é uma distribuição de frequência? Uma variável. Ela pode ser qualitativa ou pode ser quantitativa. Se for qualitativa, a gente está falando de qualidade. Quantitativa de quantidade. Variável discreta e a variável contínua. Quando a gente fala de variável qualitativa, nós temos as variáveis nominal e a variável ordinária, que o nome mais ou menos já fala sobre o que a gente está falando, né? Então, nesse caso, quando a gente está estudando essas variáveis, sempre quando a gente vai trabalhar com estatística, nós vamos trabalhar sobre um estudo de uma variável. Então, o maior interesse é conhecer a distribuição dessa variável através de possíveis realizações. O que acontece na mesma variável? Essa variável ela pode ter várias realizações. Quando a gente faz uma pesquisa, que tipo de pesquisa eu vou fazer? Primeira coisa, o que eu vou estar estudando? Que tipo de variável que eu estou estudando ali dentro? Nesse meio que a gente vai estar trabalhando. O ramo da pesquisa, eu escolhi qual é a variável que está ali dentro que eu vou estar estudando e ali eu vou fazer a minha pesquisa, eu vou fazer todo o meu estudo em cima. Primeiro momento, eu preciso ter um conjunto de valores, ou seja, eu preciso saber as realizações de resultados dessa pesquisa. Primeiro, que aonde que a gente tem lá? Se a gente for parar para analisar no contexto todo aqui. Não entra nesse momento da nossa aula, mas ele é algo que ele vem antes. Então, eu preciso definir aquilo que a gente chama de universo ou população. Dentro desse universo, que é algo aonde que eu vou estar fazendo a minha pesquisa, sobre o que eu estou fazendo a minha pesquisa, aí eu vou definir uma amostra. Essa amostra, ela é um subconjunto da minha população, ou meu universo, de forma aleatória. Eu não posso manipular essa amostra, porque senão eu vou ter algo que não dá um resultado real, ou uma previsão real daquilo que eu estou estudando. Por isso que a gente fala tudo que é aleatório. Ah, mas aleatório, o que é isso? Lembrando que nós já falamos no momento anterior que um evento aleatório ele acontece em condições semelhantes dentro daquele universo, tá? Ele se repete várias vezes em situações semelhantes. Se eu for jogar um dado, por exemplo, fazer um lançamento de um dado 10 vezes para ver o que acontece. Bem, esse dado ele tem 6 lados, 6 faces. Nessas 10 jogadas de lançamento, cada um pode cair uma face diferente. E é isso que eu vou fazer. Eu vou anotar essa face que caiu para cima. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Aí eu tenho o quê? A minha amostra. O meu universo, o que eu posso falar assim? Olha, de, sei lá, 100 jogadas que eu poderia estar fazendo, o que acontece? Então, a gente vai estar trabalhando ali dentro. Eu vou notar esses dados, vou fazer uma organização desses dados, para quê? Para que eu consiga estudar o que está acontecendo com essas jogadas de lançamento de dados, observando as faces que vai cair. Se eu fizer 10, como o dado tem 6, com certeza vai ter faces que vão se repetir. Pode ser que não tenha algumas faces que não caiam nenhuma vez para cima. Porém, meu dado tem que ser aquele dado honesto, não pode ser um dado viciado. Se eu tiver um dado viciado, ele sempre vai cair com aquele lado para cima. Ah, mas ela tem que estar nas mesmas condições, no mesmo local que eu vou estar jogando os dados. Porque se ele tem uma mesa que ele cai, e ele pode estar virando, né, enquanto ele está quicando na mesa, o que acontece? Essa mesa tem que ser sempre a mesma. Ou sempre no mesmo formato da mesa, sempre com o mesmo material, para não dar problemas entre uma jogada e outra. Então, ali nós temos as mesmas condições. Ah, eu vou fazer uma pesquisa na rua. Eu tenho já as perguntas que eu vou fazer. Quais são as perguntas que nós vamos ter que fazer? Aí eu vou saber exatamente qual é o meu objeto de estudo para poder fazer a pesquisa, as perguntas dentro da pesquisa relacionada para obter exatamente dados daquele objeto de estudo que me interessa. Feito isso, eu vou estar utilizando esses dados
de maneira que eu vou dispor esse conjunto de valores, que são esses dados, de um modo a eu ter uma ideia global do que está acontecendo com esses valores. Porque vamos supor, 10 pessoas jogam dado para cima, no mesmo local, vai anotando. Se cada 10 pessoas fizerem 10 jogadas, eu vou ter 100 valores que vai pertencer ao conjunto de valores. Então, são as informações que eu tenho. Aí eu preciso reunir esses dados para eu ter uma ideia do que aconteceu. E essa organização, essa forma de eu estar reunindo, ela se chama distribuição. E depois a gente fala em frequência, porque aí dentro do que a gente fez, a gente vai ter a frequência de que cada valor, de que cada resultado obteve dentro do meu conjunto de valores. Nesse exemplo, a gente quer se avaliar a distribuição dos funcionários de uma determinada empresa quanto ao grau de instrução, ou seja, a escolaridade. Para isso foi feita uma pesquisa na empresa, onde se perguntou de forma, pode ser oral, pode ser de forma escrita. Não tem assim uma forma exata de como que eu vou fazer essa pesquisa. Essa pesquisa ela pode ser hoje, né, com toda a tecnologia que nós temos, ela pode ser via telefone, via WhatsApp, via o formulário dentro da internet, via e-mail. Quando a gente vai falar dentro de funcionários de uma empresa, tem um e-mail corporativo, eu posso mandar um e-mail para todo mundo responder. E via face a face, eu vou lá, pergunto para cada um e faço a anotação. Então, pode até ter outras formas de eu fazer a pesquisa. De chegar na pessoa e fazer a pergunta. Desde que as pessoas respondam real, tá? Não estou mentindo, não mentem na resposta. Ela realmente responde o que acontece, as respostas são verdadeiras, a nossa pesquisa não tem como, se eu não errar em nenhum momento, não tem como ela ser falha. A gente tem o quê? Uma previsão do que vai acontecer. Temos uma previsão do que acontece. Mas pode mudar? Quando a gente chegar lá no final de todo isso tudo, pode sim ter uma alteração. Por isso que a gente fala sempre que existe uma margem de erro. Mas dependendo da situação, não erra. Não tem como mudar, mas aí eu vou tomar algumas decisões. Porque se a gente olhar nesse exemplo aqui, eu vou pegar todos os funcionários da empresa, vamos supor que a empresa tem lá 20 funcionários. Eu vou fazer a pesquisa com os 20 funcionários. Em cima dos dados que eu obtive dos 20 funcionários, eu posso tomar uma atitude. Tem pessoas que não têm escolaridade ou têm escolaridade muito baixa. Eu posso incentivar essa pessoa a estar estudando mais. Preciso de alguém que faça um curso X, mas será que eu tenho alguém capacitado na empresa ou na escolaridade até próximo disso? Então, essa pesquisa pode nos dar essas informações. Então, vamos ver com os dados agora coletados. Quando a gente faz aqui, o que a gente tem? A gente pensa, olha, grau de instrução, primeiro grau, segundo grau, superior. Nós temos primeiro grau, ele é o fundamental, 1 e 2. Segundo grau é o ensino médio. E superior é uma faculdade, um curso de especialização, onde vocês têm um diploma para que vocês já podem exercer uma profissão, se for um engenheiro, for um tecnólogo que possa assinar. E aqui a gente foi feita uma contagem dos funcionários, né? Foi feita a notagem. Aqui fica ruim para a gente olhar, mas se eu olhar aqui, eu estou contando, eu tenho 12 pessoas que têm o primeiro grau, ou seja, ensino fundamental 1 e 2. Continuando a contagem, segundo grau, ou seja, ensino médio, contando aqui, eu vou ter 18 pessoas. Superior, fazendo a pesquisa e anotando, eu cheguei que eu tenho 6 pessoas que fizeram ensino superior, ou seja, tem uma faculdade, é um tecnólogo. No total, foi feita a pesquisa com 36 funcionários. Os 36 funcionários dessa empresa. Então, essa ocorrência que nós temos aqui de 12 pessoas, 18 pessoas, 16, correspondente à variável que eu quero estudar, a gente chama de frequência. Tem muita literatura que ele está como NI. Grau de instrução, ela foi a minha variável de estudo. Essa variável, ela é uma variável qualitativa, ela não é quantitativa. Grau de instrução, ele está falando de qualidade. Então, ou eu tenho primeiro grau, eu tenho segundo grau, tenho terceiro. Qual é a minha escolaridade? Então, ele é uma qualidade, um atributo da pessoa. E ela é uma variável ordinária, ela tem uma ordem. Eu não consigo fazer o segundo grau antes do primeiro.
superior antes do segundo. Eu tenho que ser sempre nessa ordem. Primeiro grau, depois segundo grau e depois superior. Então, esses 6 pessoas aqui que chegaram no ensino superior, ela tem todos. Ela teve que fazer todos, mas ela não entra nessas contagens aqui. Então, esse daqui é só quem estudou e parou no primeiro grau, não avançou para o segundo grau. Esses daqui são pessoas que fizeram o primeiro grau, fizeram o segundo, pararam. Esses daqui fizeram o primeiro, segundo e terceiro, aí parou. Dos 36 funcionários da empresa. Aí eu tenho a proporção. O que seria essa proporção? Eu já montei a proporção, mas eu vou explicar como que a gente vai fazer isso. Quando a gente tem uma proporção, o que eu vou fazer? Se eu vou pegar ali, olha, primeiro, para eu achar essa daqui, tá? Eu vou ter 12 dividido por 36. Eu vou ter 0,33. Ah, mas é só com 1, 2, 3, 4, 5 casas? Não. Se vocês fizerem a continha, vocês vão ver que vai dar muito mais casas decimais. Mas a gente não precisa usar tudo e todas elas. No caso aqui, como ela é uma dízima que só vai ter 3, 3, 3 até o final, até sabe, a gente trunca. No caso aqui, a gente truncou com 4 casas, 5 casas decimais. No segundo, eu tenho 18 dividido por 36, vai me dar 0,50. Depois eu tenho 6 dividido por 36, vai me dar 0,16, 66,7. Aqui é um arredondamento, então a gente arredonda. Lembrando de arredondamento, maior que 5, sempre aumento 1. E por último, eu vou ter o quê? Olha, 36 dividido por 36, eu tenho 1. Então, aqui eu encontrei a minha proporção. Da proporção, que ele é, por vários autores, ele é identificado como FI, a gente pode ter a porcentagem, tá? Que eu tenho aqui. Qual é a porcentagem? Eu pegar a proporção e multiplicar por 100. Então, aqui eu tenho FI vezes 100. E vai me dar a porcentagem. Então, se eu tenho lá 0,3333, a hora que eu multiplico por 100, eu tenho 33,33. E assim sucessivamente. Então, eu vou fazer esse processo com todos. Então, aqui eu vou ter também o meu FI vezes 100. Eu vou ter meu FI, que vai ser o 0,1667. E FI vezes 100, eu tenho 100%. Então, só lembrando, quando eu para obter esse valor aqui de contagem, que é o mesmo desse daqui, é exatamente eu ir lá, perguntar para o funcionário e anotar o grau de instrução dele. Aí depois, o que eu vou fazer? Eu somei, eu tenho lá 36 funcionários, eu tenho que na somatória, tem que dar o total de funcionários da empresa. Se der um número menor ou maior, eu errei nas contas. Ou eu errei, deixei algum, se for menor, deixei algum funcionário sem colocar ele na pesquisa. Ou errei na minha contagem aqui. Se eu for a mais, eu tenho duas possibilidades. Eu errei na contagem aqui ou eu errei na hora que eu fui colocar os dados. Fazer as anotações da pesquisa. Aí eu teria que refazer. Se não baterem o resultado. Então, assim, a proporção que eu tenho, que é o meu FI, ele vai ser NI dividido por N. Aqui nós vamos chamar de N, que é o total. Depois, a minha porcentagem vai ser FI vezes 100. Então, se a gente pegar ali no primeiro, eu tenho lá 0,33. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter 33,33. No segundo, se eu tenho 0,50 vezes 100, eu vou ter 50%. E assim sucessivamente, até chegar no último. Aí eu tenho 1
vezes 100, eu vou ter 100. Então, aqui eu tenho porcentagem. Aí a gente fez a contagem, resumimos na tabela, fizemos tudo certinho, fizemos as contas, achamos todos os valores de cada variável que tem estudo, tá? Que é o grau de instrução. Então, o número de funcionários para cada realização ou categoria, né, que a gente colocou classe ali, da variável grau de instrução, a gente tem o que? Frequência absoluta. Então, esse daqui, a gente tem a frequência, que a gente pode chamar como uma frequência absoluta, NI. A proporção entre o número, aqui tá só fazendo uma correçãozinha aqui, entre o número de funcionários de cada classe e o total de funcionários da empresa, que a gente chama de frequência relativa, incluindo a porcentagem. Então, nós temos a proporção aqui, a gente pode chamar também de frequência relativa, e aqui eu tenho frequência absoluta. Então, nesse aqui a gente pode, só para ficar fácil para vocês, frequência absoluta, tenho aqui. Meu NI, e aqui eu tenho a frequência relativa, que é o meu FI. Existem autores que colocam uma outra nomenclatura, ou seja, em vez de ser NE, FI, colocam outros valores, né, outras letras, mas a gente vai seguir essa para ficar mais fácil, então a gente vai dar uma padronizada. Se por um acaso, em algum momento, usar diferente, aí eu vou estar avisando durante a aula, tá? E aí depois a gente tem a porcentagem, que foi tá ali. Então, quando a gente vai fazer uma distribuição de frequências, que a gente vai fazer? Essa coluna de contagem, a gente não vai acabar colocando, a gente não tem essa necessidade, porque a gente já conta e já coloca na frequência absoluta. Então, o exemplo é um caso de variável qualitativa ordinária, que eu falei para vocês, eu tenho uma ordem. Se a variável pesquisada fosse número de filhos, por exemplo, aí quando eu falo em número de filhos dos funcionários, seria uma variável quantitativa discreta, porque número de filhos eu conto 1, 2, 3, 4, 5, então ele é discreto. Então, nesse caso, vamos lá, vamos imaginar que a empresa, que nessa outra pesquisa, esse exemplo, observou-se o número de filhos dos funcionários. Lembrando que eu tenho um total de 20 funcionários. Números de filhos, ele foi, diz que eu vou chamando ele de XI, que é a minha variável. Ele vai de 0 até 5. Aí eu vou perguntar para os funcionários quantos filhos eles têm. Então, 4 funcionários disse que não tem filho. 5 funcionários têm um filho. 7 tem 2 filhos. 3 funcionários têm 3 filhos. Nenhum funcionário tem 4. E um funcionário tem 5. Se eu contar esse daqui, eu tenho que ter 20, que é o total de funcionários. Se não bater, eu fiz alguma coisa errada. Aí, o que a gente calcula? Aqui a gente já fez meio que direto, né? Eu já calculei o FI, que é a frequência relativa, vezes a porcentagem, né? Vezes 100, que deu a porcentagem. Se eu quiser vir aqui e falar assim, eu vou calcular meu FI. Posso fazer isso? Eu posso. Aí eu vou ter o quê? 4 dividido por 20. Eu vou pegar sempre a frequência dividido pelo total, que vai ser 0,2, né? Depois eu vou fazer no segundo 5 dividido por 20, que é 0,25. Eu vou fazer 7 dividido por 20, que é igual a 0,35. 3
dividido por 20 vai ser igual a 0,15. 0 dividido por 20, lembrando que eu consigo dividir 0 por alguma coisa, vai dar 0. E 1 dividido por 20, 5. 20 dividido por 20 é igual a 1. Então, eu peguei esses valores aqui, multipliquei por 100, me deu a porcentagem. Então, 20%, 25%, e a hora que eu fizer a somatória, ele tem que me dar 100%. Exatamente 100%. Ah, mas se não deu 100%, aí tem alguma coisa errada. Ou foi na questão de arredondamento, se for o caso, ou eu fiz alguma conta errada. Não dá para a gente saber assim de cara o que aconteceu, mas existem essas possibilidades. Ah, mas eu posso fazer direto? Pode fazer direto. Em vez de eu ficar fazendo a frequência relativa, se eu quiser a porcentagem, eu posso fazer direto. As duas é muito fácil para descobrir isso aí, a ida e a volta. Então, eu consigo fazer esse cálculo, eu consigo trabalhar isso, eu consigo achar. E essa daqui é a nossa distribuição de frequência. Então, quando a gente fala em distribuição de frequência, eu tenho o meu xi, né, o meu objeto de estudo, que é a minha variável. Depois eu tenho a frequência absoluta, quantos dados eu tenho de cada variável. Depois eu vou achar a frequência relativa e a porcentagem. E ali eu fechei a minha distribuição de frequência. Claro que varia um pouco do formato que a gente tem dados. Se eu for falar para vocês de uma variável contínua, o gráfico vai ser um pouquinho, a tabela vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer isso depois, daqui a pouco. Existe alguns cuidados que a gente precisa tomar para a gente construir a tabela de frequência. Primeiro, preciso, deixa eu mudar aqui agora que você já sabe como que é a carinha da distribuição de frequência. Vamos trabalhar o que é necessário para para construir essa tabela. Quando a gente fala numa variável contínua, ela é um pouquinho diferente. Nós vimos da variável qualitativa, nós vimos a variável quantitativa discreta. E para calcular a variável quantitativa contínua, ela é um pouquinho diferente. Então, quais são os cuidados que eu preciso tomar? Por ter as observações, vai estar distribuída em intervalos, tá? De uma determinada medida. Esses intervalos têm que ter sempre a mesma medida. Então, eu vou estar agrupando esses intervalos que a gente vai chamar de classe, intervalo de classe, sempre do mesmo tamanho. Eu não vou, um tamanho A, outro tamanho B, outro tamanho C. Não, todos os intervalos têm que ter o mesmo tamanho. E esse tamanho dos intervalos nós chamamos de amplitude, tá? Depois nós vamos ver com calma, construindo o que é cada um deles. Aí eu preciso que a escolha dos intervalos ela seja arbitrária, tá? Eu não tenho assim, esse intervalo é isso aqui. Não, ele vai ser de forma arbitrária, aleatória. E a familiaridade do pesquisador com os dados é que ele dirá quantas ou quais classes, tá? Ele vai estar usando. Na teoria, na prática ali, se aconselha a utilizar entre 5 e 15 classes. No mínimo 5, no máximo 15. Se eu fizer em duas classes, ou seja, eu estou resumindo demais, eu vou agrupar muitos dados, eu vou perder muita informação. Ah, mas o 5. 5 ele está razoável, mas é lógico que a gente vai fazer também, varia um pouco da quantidade de dados. E 15 no máximo. Se eu fizer em 20, 30 classes, às vezes eu não vou estar resumindo nada. Aí ele vai ficar exatamente da contínua, sem resumir dados. Então, se eu tiver muitos dados, eu preciso reunir, eu preciso resumir esses dados. Então, eu preciso estudar, saber qual é a melhor forma que eu estou fazendo a distribuição de frequência. Agora, se meus dados forem contínuos, eu tenho que fazer uma classe. Se eles não forem contínuos, forem discretos, eu posso ou não resumir em classes. Depende da quantidade de dados que eu tiver. E aí eu vou estar sempre trabalhando entre 5 e 15 classes. E aí eu não vou ter perda demais, não vou estar perdendo as informações e nem deixar muito detalhado entre 5 e 15. Ele vai estar no padrão aceitável para se
fazer o resumo dos dados e todo o estudo necessário. Regras matemáticas. Como que eu vou achar que o número de intervalos, tá? Eu tenho assim, intervalos. Eu tenho intervalo de classe. Eu tenho amplitude. E aqui eu vou estar trabalhando com o número de classes, né, de intervalo de classe entre 5 e 15. Então, alguns autores, eles usam o número de intervalos de classe, aproximadamente raiz de n. É claro que aqui eu tenho que tomar um cuidado, porque dependendo do n eu preciso aproximar, né? Eu preciso decidir, porque tem que ser um inteiro. Eu não posso fazer meio intervalo. Então, por exemplo, se eu pegar o número 40, a raiz quadrada de 40 é 6,32, ou seja, 6, tá? Que eu tenho um número muito abaixo de 50% aqui, que é de 5, então ele vai ser só o 6. Eu vou ficar com a inteira, eu vou descartar o decimal, tá? Vou descartar o decimal. O problema em utilizar a regra aqui da raiz é quando os dados forem muito grandes, acima de 250, 1.000, 2.000, 3.000 valores. Então, é interessante a gente estar trabalhando aqui, tá? A amplitude, ela vem, é o limite superior menos o limite inferior das minhas observações, ou seja, o maior dado menos o menor. Então, aqui eu vou ter um valor positivo e eu vou dividir. Lógico, se minha amplitude for pequena ou grande, tudo vai variar. Não tem uma receita exata. Muitas vezes, com a experiência de quem vai trabalhar com isso, ajuda a dizer, olha, eu vou usar 5 classes, vou usar 10 classes, 8 classes. Terceiro cuidado que a gente tem que tomar. Não podemos ter intervalos com amplitudes diferentes, todos eles têm que ser com a mesma amplitude, ou seja, do mesmo tamanho. Não podemos ter intervalos vazios, que não tem valor nenhum. E as classes não podem se interceptar, ou seja, o valor que está numa classe não pertence a outra. Então, são intervalos semi-aberto ou semi-fechado. Ele é fechado de um lado, aberto do outro. Por exemplo, coletaram-se na mesma empresa, a coleta da empresa, nesse caso, nesse exemplo, que é a mesma empresa anterior, os valores dos salários, número de salários mínimos da região. Não é assim, eu vou lá, eu ganho 10.000, 4.000, não. É um salário mínimo, 2 salários mínimos, salário mínimo e meio, coisas do tipo. Percebido pelos funcionários, ou seja, os funcionários anotou lá, bom, o meu salário dá quanto salário mínimo? Vem do outro, quanto salário mínimo que tal que eu ganho? E aí foi feita essa anotação. Então, aqui eu tenho exatamente os valores. 4 salários mínimos, 4,56, 5,25 salários mínimos e assim vai. Até chegar no último. Então, para eu fazer a distribuição de frequência aqui, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, ele viu que ele não é contínuo, ele é contínuo. Então, eu posso pegar... Ah, mas eu posso contar. Sim, você pode contar. Eu posso também fazer o quê? Os cálculos, tudo para fazer uma distribuição de frequência bonitinho ali. Então, nesse caso, primeiro, a gente vai achar qual que é o N. Bom, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 5, 35. Mais um que eu tenho aqui, 36. Já tenho o valor de N. Agora, eu vou calcular a amplitude. A amplitude, então, ela vai ser o limite superior menos o limite inferior, ou seja, o maior valor menos o menor valor. Então, a amplitude aqui eu vou chamar de A. Se vocês observarem aqui, ele está por ordem crescente. Então, o meu maior valor ele vai ser 23,40. Menos o menor, que é o 4. 19,40.
Nesse caso, eu tenho uma amplitude pequena. Então, a gente vai usar o número de intervalo menor que a gente possa usar, que é o 5. Ah, mas se eu quiser usar o 6, eu posso? Pode. Nós vamos utilizar número de intervalo de classe 5. Aí eu tenho que tomar um cuidado, tá? De repente eu vou estar fazendo, eu vou ter que apagar porque não vai dar certo. Por quê? Eu preciso por classe. Agora eu preciso saber qual que eu vou calcular a amplitude da classe. Então, eu tenho o número de intervalos que eu vou estar utilizando, número de classe, então eu vou estar usando 5 classes. Eu tenho a minha amplitude, que é 19,40. O que eu vou fazer agora? Achar a amplitude da classe. Então, aqui eu tenho amplitude todas têm que ser igual. Então, eu vou colocar a minha amplitude aqui. Dividido pelo número de classe. Como tu vai ser aqui no caso? Eu vou chamar a amplitude de classe de AC, tá? Só para ficar mais fácil. Então, a minha amplitude de classe vai ser a amplitude total, que é 19,40, dividido por 5. Quanto vai dar isso? Aí eu tenho que exatamente a amplitude de cada intervalo. Ele vai me dar 3,88. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar somando em cada classe 3,88. Então, eu pego a primeira e vou somar 3,88. E eu vou saber contar quantas pessoas ou tem o seu salário mínimo dentro de cada classe. Aí eu vou fazer o quê? As 5 classes igualzinha, tá? Com a mesma amplitude. Vocês vão ver que todas elas vão estar aqui, ó. Se eu pegar 4 e eu somar 3,38 5 vezes, eu vou chegar no mínimo em 23,40. Então, o menor tem que começar no 4, o maior, a última classe, tem que fechar do último valor para mais. O último valor pode ser o finalzinho da classe, ou maior que isso. Mas eu não posso ter nenhuma classe vazia de elementos também. Se eu tiver, eu vou ter que mudar, fazer mudanças no meu IC. Então, vamos lá, para a gente construir aqui. Então, nossa tabela aqui eu vou ter. Tentar fazer uma tabela bonitinha aqui. Número de, na verdade, aqui, número de salários mínimos, que é variável. Então, eu tenho a primeira, sempre vai ser fechado, porque o 4 tem que entrar. Então, eu posso fazer isso daqui, fechar aqui, intervalo, e aí eu vou estar somando a minha amplitude, que é 3,88. Então, se eu tiver 4 mais 3,88, eu vou ter o quê? 7,88. Aqui ele vai ser aberto. Então, 7,88 não vai entrar nesse primeiro intervalo. Ou eu posso fazer assim, ou eu posso também colocar meu intervalo aberto com o colchete virado do outro lado, tá? Intervalo aberto. Aí eu venho aqui, vou fechar o intervalo. Ele começa no 7,88. E ele vai até onde? Eu vou estar somando, eu tenho 7,88, vou estar somando mais 3,88. Então, eu tenho 11,76. Fechei o segundo intervalo. Acabou. Já achei o segundo. Vem para o terceiro. 11,76. Vou somar mais 3,88. Eu vou ter 15
15,64. Bom, já construí o terceiro intervalo. Lembra que eu tenho mais 2 ainda, né? Então, eu tenho, olha, 15,64 mais 3,88. Aí, ele vai para 19,52. Já achei o meu quarto intervalo. Vou para o meu quinto intervalo. Meu quinto intervalo, ele vai 19,52 mais 3,88. 23,40. Nesse caso aqui, como 23,40 é a nossa última observação, ele tem que fazer parte da observação, da observação não, ele é uma observação, então ele tem que fazer parte da tabela, eu fecho o meu intervalo. Porque ele só pode ser contado e é contínuo, então eu só posso ser contado uma vez. Se eu falar assim, eu fecho aqui, começa aqui 8,89. Entre 8,88 e 8,89, temos infinitos valores. Então, eu não posso fazer isso. Então, eu deixo ele aberto no primeiro e fecho no segundo. Eu não conto ele aqui, vou contar ele no segundo. E o último tá ali. Então, aqui a gente tem primeiro. Agora, o que eu vou calcular aqui? Eu quero a minha frequência absoluta. Que é meu NI. O que é meu NI? Eu ir lá na tabela de observações e fazer uma contagem. Quantos funcionários têm um intervalo entre 4 e 7,87, tá? Sempre um abaixo desse que tá aqui. Então, eu tenho no primeiro 7,88, então eu vou parar aqui, ó. Vou fazer a contagem aqui, ó. Não, 7,88. Então, eu tenho mais um pouquinho da minha contagem, eu errei. Então, eu tenho 7,88, eu tenho a minha primeira fileira, a segunda fileira. Então, tá aqui. Ele entra no primeiro intervalo, por quê? Ele está abaixo de 7,88. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observação que está dentro do meu intervalo. Então, eu venho aqui no primeiro, eu tenho uma frequência de 10. Agora, eu vou olhar para o segundo, ele vai ter 11,76. 11,76, então ele vai, eu vou até aqui a minha contagem. Então, quantos eu tenho? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, no segundo eu tenho 12 observações. No outro, no terceiro, ele vai ter 15,64. Então, 15,64, ele vai até aqui. Que aqui já passou. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 7 pessoas que estão ali dentro, nessa categoria. No outro, ele vai até 19,52, né? 19,52, então eu paro aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu parei aqui. Então, eu tenho 6, isso, né? E no último intervalo, que é de 19,52 a 23,40, eu tenho 1. Então, aqui eu tenho 1. Na hora que eu fizer essa contagem, 10 mais 12 mais 7 mais 6 mais 1, ele vai me dar 36, que é meu N. Então, ok. Aí, a gente tem mais essa frequência
relativa. E a frequência relativa a gente vai fazer da mesma forma que nós fizemos antes, né? Eu vou dividir a frequência absoluta por N. Então, aqui a gente tem frequência relativa, que ele é o NI dividido por N. Então, eu vou fazer 10 dividido por 36, que é 0. Aqui eu já tô arredondando, tá? Então, é uma dízima muito grande, eu já tô arredondando. Depois eu vou fazer 12 dividido por 36. Aí ele vai ser 0,3333 e vai embora nos 33. Depois eu tenho 7 dividido por 36. Então, ele vai ser 0,1944. Aí a dízima continua nos 44. Vai embora. 6 dividido por 36. Eu vou ter 0,16, aí o dízima periódica em 6. Então, no final, não preciso colocar 5 casas. Eu ia colocar 5, mas eu vou arredondar na quarta. Ele é... A gente arredonda para 7. Depois eu tenho 1 dividido por 36. 0,0278. Que aí vai dízima periódica no 7. E se eu pensar aqui, olha, eu tenho 36 dividido por 36, eu tenho 1. Ah, mas essa soma vai me dar 1? Se não der 1, é questão de arredondamento, mas a gente pode conferir. Somando, tá? Que muitas vezes acontece de uma questão de arredondamento, ele ficar próximo, mas ele não fazer exatamente, chegar exatamente no 1 certinho. Nesse arredondamento que eu fiz aqui, somando ele vai dar 1 exato. Ou seja, se eu esquecer a questão dos arredondamentos da forma correta, ele pode não dar 1 no final. E aqui eu tenho a porcentagem, que é, vamos ver assim, olha, o meu FI, tá? Que aqui eu esqueci de colocar que é o FI, tá? Igual vezes 100, que vai me dar a porcentagem. Então, se eu multiplicar aqui, olha, 0,2778 vezes 100, eu vou ter 27,78%. 0,3333 vezes 100, eu vou ter 33,33%. 0,1944 vezes 100, eu vou ter 19,44%. 0,1667 vezes 100 igual a 16,67%. E 0,0278 vezes 100, eu vou ter 2,78%. E 1 vezes 100 é igual a 100%. Bom, esse último a gente não precisa fazer a divisão e nem a multiplicação. Basta eu fazer a somatória. Então, aqui é a mesma coisa de eu chegar e falar assim, olha, a somatória de FI.
tá? Vai me dar 1. Aqui eu tenho a somatória das porcentagens, vai me dar 100. Então, eu não preciso fazer divisão nem multiplicação. Eu preciso fazer o mais usual é fazer a somatória. Porque na somatória a gente verifica, inclusive, se a gente errou em conta. Se eu não errei na frequência, é muito provável que eu não erre na porcentagem, a menos que eu errar a multiplicação por 100. Ao resumir os dados referente a uma variável contínua, a gente perde algumas informações. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Eu não vou fazer um número muito pequenininho de classe e nem um número muito alto de classe. Tá? Eu tenho que ser coerente. Por que eu preciso ser coerente? Porque eu vou ter alguma perda de informação, mas eu preciso ter uma perda coerente, que seja aceitável. Eu estou supondo, no caso, que várias variáveis vão assumir o mesmo valor, um único valor. Por que a gente fala isso, que a gente vai assumir um único valor? Porque depois, aqui dentro, a gente vai achar o que a gente chama de variável ali dentro. Então, aqui a gente tem várias, né? A gente vai pegar o quê? Nesse ponto aqui, uma única variável. Então, eu vou resumir todo mundo que está aqui dentro, igualando a uma única variável. Então, se eu tiver 5 intervalos, se eu tiver 6 intervalos, isso não vai interferir muito, ele não vai resumir tanto. Ele vai ter uma perda ali mais ou menos equivalente, que é... E qual é esse valor? É o ponto médio de cada classe. Então, no gráfico, a gente tem várias formas de estar fazendo. Então, essa representação gráfica a gente tem para qualitativa e quantitativa também, tá? Na qualitativa, a gente usa os gráficos que a gente chama de diagrama de barra ou histograma. Diagrama circular, a gente tem o que a gente chama também lá, que vocês têm por setor, né? Que é o famoso gráfico de pizza, que ele é o circular, por setor. E aí a gente costuma usar a porcentagem, por isso que eu falei para vocês que a gente usa esse daqui, porque no setor a gente usa muita porcentagem, tá? No histograma, eu posso usar tanto a porcentagem quanto aqui dentro. E aí, eu vou pegar... Primeiro que a gente fez, grau de instrução. Lembra o primeiro exemplo? Que eu tenho lá o primeiro grau, o segundo grau e superior. Então, eu tinha lá entre 0 e 20 funcionários, eu posso simplesmente colocar aqui. Colocar o grau de instrução no eixo X, eixo Y, número de funcionários no eixo X. Ou eu posso inverter também, tá? E aí, eu vou ter uma barrinha para cada grau de instrução. Primeiro grau, segundo e terceiro. Ah, mas eu não lembro quanto veio aqui, olha. Eu também não lembro qual que é os valores, mas a gente pode ir lá e olhar de novo. Grau de instrução. Eu tinha 12, 18 e 6. Nenhum chegou no 20, né? Eu tinha lá 36 funcionários. Então, eu tinha frequência 18, 12 e 16. Então, dos 36 funcionários, eu tenho aqui, olha, 12, 18, ele não chega nos 20, né? E 6 no superior. Então, eu tenho 12 funcionários que tem primeiro grau, né? Que estaria aqui o número de funcionários. 18 com segundo grau e 6 com superior, tá? Então, eu posso fazer isso daqui para construir um gráfico. Dessa forma. Ou eu posso colocar por setor, ou circular. Famoso gráfico de pizza. Eu tenho lá, segundo grau deu 50%, que foi 18. Primeiro grau eu tenho lá 12, que foi 33%. E superior, que foi 6%, 17%. Lembrando que o meu N total aqui foi 36 funcionários. Tá? Eu olho no total dos funcionários, mas aí eu fiz a distribuição de frequência. Eu pego a minha variável, eu pego a minha frequência, ou eu pego a minha proporção ali, que é a minha porcentagem, para estar construindo o gráfico. Aqui é para contínua. Quantitativa, ou seja, de quantidade. Lembra que no segundo exemplo, terceiro, nós falamos de quantidade, não é mais qualidade? Né? Eu estou falando de número de filhos, aí ele é quantidade. Salário mínimo, também é quantidade, não é mais qualidade.
Então, ali a gente vai, aí já é na variável quantitativa, não é mais qualitativa. Então, nesse caso, a gente utiliza pontos no gráfico, na discreta. No primeiro caso, quando a gente falou de números de funcionários, filho de números dos funcionários, nós estamos falando em variável discreta. Então, foi 1, 2, 3, 0, consigo contar, que foi o número de filhos. A gente olhou lá na tabelinha. Eu vou ter pontos, né? Então, eu tenho lá, contou lá até 6 filhos, né? Número de funcionários que tinha quantidade de filhos. Então, eu tenho lá 0 funcionários, tem 4 filhos. Então, foi marcado aqui. Eu tenho lá funcionários com 5 filhos. Vamos pegar aqui certinho o número, que eu não me recordo, eu já coloco aqui para vocês, tá? De número de filhos. Então, eu tenho... Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho 0 famílias, eu tenho 4 famílias com 0 filhos, tá? Eu tenho, deixa eu só colocar aqui para vocês para ficar mais fácil. Eu tenho, aqui eu tenho 5 funcionários com um filho. Eu tenho 2 funcionários com 7 filhos. Então, aqui eu tenho 7. Eu tenho 3 funcionários, que é o que tá aqui, que não tá o número aqui, com 3 filhos. Eu tenho 0 funcionários com 4 filhos, ou seja, aquele tava lá que não tinha nada. Eu tenho 1 funcionários daqui, né, que é o número de filhos, com 5 filhos, tá? Que é o que tava faltando. Então, os outros eu já tinha. Aqui eu tenho, né, o número de funcionários, que ele poderia ser invertido também, o número de funcionários está no eixo X e o número de filhos no eixo Y. Aí vai ficar a critério de vocês, a forma que vocês acharem mais fácil para vocês desenharem o gráfico. Mas só lembrando que eu tenho 4 famílias, né, ou 4 funcionários com 0 filhos. Eu tenho 5 funcionários com um filho. Eu tenho 2 funcionários. Não. Eu tenho 7 funcionários com 2 filhos. Tá aqui. Eu tenho 3 funcionários com 3 filhos. Tá aqui. Eu tenho 4 funcionários. Eu tenho 0 funcionários com 4 filhos. Ninguém tem 4 filhos. E eu tenho 5 funcionários com 1 filho. Tá? Ah, e se eu só ler aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 0 famílias com 4 filhos. Eu tenho uma família com 6 filhos. Eu tenho 3 funcionários, né? Com 3 filhos. Eu tenho 4 funcionários com 0 filhos. Eu tenho 5 funcionários com filho. Tenho 7 funcionários com 2 filhos. Então, ali eu consigo interpretar, olhar e enxergar o que está acontecendo nesse gráfico. Eles sempre vão ser marcados por pontos. Ou seja, né, eu vou pegar lá a variável e a frequência e vou cruzar no gráfico e vou ter o meu ponto. Então, eu tenho lá a frequência relativa com a variável, cruzando, eu tenho os pontos aqui. Então, sempre vai estar marcando pontos. Eu não vou fazer uma barra, uma reta, nada. Não é um gráfico de pizza. Eu até posso fazer se eu estar colocando ele usando a porcentagem. Até posso fazer. Mas ele é discreto, ele só tem pontos ali. Então, lembrando,
Quando eu tô no discreto, eu vou estar cruzando variável com frequência absoluta no gráfico e tô marcando o ponto. Ah, variável vai estar no eixo X ou no eixo Y. Vocês vão ver o que fica mais fácil para vocês. Frequência absoluta no outro. Então, eu vou escolher um eixo para frequência absoluta, o outro eixo ele fica para variável. E aí eu vou cruzar as duas informações para achar o ponto. Quando eu tenho a variável quantitativa contínua, aquela que nós vimos com o intervalo de classe. Aí eu tenho que fazer o gráfico, né, de barras, que a gente chama de histograma. Por quê? Ele é mais fácil, é o tipo que se utiliza, tá? Ah, mas eu sou obrigatório só fazer esse? Não, você pode usar o gráfico de setores também. Mas o mais utilizado, o mais comum, o mais usual, ele é o histograma, tá? Ou o gráfico de barras. Aí ele pode ser tridimensional, bidimensional, aí fica a critério de quem está fazendo o gráfico, tá? Então, a distribuição de frequência relativa à variável de salário, aquele que nós desenvolvemos lá, tá? Nós desenvolvemos, fizemos ele todinho, tá? Anterior, que a gente fez anterior ali. Então, como que ele fica? Aqui eu já tenho, só que aqui eu fiz ele com 5 classes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu coloquei as classes no meu eixo X. Poderia colocar as classes no eixo Y? Poderia, tá? E números de funcionário, ou seja, a minha frequência absoluta. Eu não, tá? Então, meu eixo Y é minha frequência absoluta, o meu eixo X são as classes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o intervalo, esses intervalos que poderia estar juntinho do outro, poderia, tá? Então, os meus tracinhos aqui que eu tô, essas barrinhas aqui, poderia estar grudadinho uma na outra. Por quê? Aqui eu começo o 4, ele vai no 8, parou no 8, ele vai no 12. O que eu usei aqui para fazer isso aqui para ficar mais fácil o gráfico? Em vez de eu usar 3,88, eu usei 4. Eu arredondei, tá? Tanto que vocês viram que aqui ele foi para 24. Eu arredondei, tá? A diferença foi essa só. Que eu poderia ter arredondado lá, mas eu não tenho nada que me obrigue a fazer, olha, eu tenho que ser sempre inteiro. Então, aqui, olha, de 4 a 8, teve 10 pessoas, 10 funcionários. De 8 a 12, 12 funcionários. De 12 a 16, eu tenho 8. De 16 a 20, eu devo ter, aqui tá no meio, deve ser 5. E aqui eu tenho de 20 a 24, também tá no meio, ele é 1. A gente lembra que eu tenho o 23 e 40, né? Era esse o valor. Então, ele tá aqui, é um único valor que eu tenho aqui. Então, eu posso fazer esse histograma dessa forma. Ou eu posso juntar, como aquele acabou no 8, eu começo o 8 aqui, né? Porque lembra que ele encerra em um e começa no outro. E tá juntando, sem ter esses espaços aqui entre uma classe e a outra. E aí, a gente vai começar a ver o levantamento. Ah, mas eu posso pintar também cada uma barra de uma cor diferente. Também, tá? Ou eu colocar uma... Eu vou saber, olha, acabou aqui, o outro começa ali, o outro começa aqui, a gente sabe pelas alturas onde cada um começa o outro. Aqui é aquilo que eu falei pra vocês, ó, quando eles estão juntinhos. Então, eu posso fazer dessa forma juntinho, tá? Não preciso fazer aquele espaço. Então, de 4 a 8, de 8 a 12, de 8 a 16, de 16 a 20, de 20 a 24. Então, eu posso deixar ele assim, tá? Ou eu posso colocar ele assim. Nesse exercício, a gente quer que vocês façam um histograma. Para eu fazer o histograma, eu preciso fazer distribuição de frequência. Primeiro, eu preciso fazer em classe, porque, olha, eu tenho muitos dados aqui. Qual vai ser meu N? Então, como o exercício, ele já conta um pouquinho da história, tá? No enunciado, ele fala de onde veio a palavra histograma, conta-se um pouquinho, a gente tem um pouquinho de conhecimento, quando foi introduzido o termo, por quem foi introduzido o termo, tá? É só agregamento de conhecimento ali.
E o que a gente pede no exercício? Que construa, né, um histograma, ou seja, eu vou representar os meus dados graficamente. Para isso, eu preciso fazer o início, ou pelo menos, né, não preciso fazer a minha distribuição de frequência inteira, mas eu preciso ter alguns dados. Preciso saber qual é meu N. Eu estou vendo aqui assim, olha, minhas variáveis são quantitativa discreta. Porém, às vezes ela é muito estranha para a gente poder, fica muito grande, para a gente ir lá e fazer assim, olha, eu vou resumir os dados em uma tabela de intervalo. Porque eu vou resumir, mas ele fica mais fácil para a gente enxergar do que discreto. Às vezes discreto eu só tenho lá um monte de números, ele não tem repetição. Tem um ou outro que se repete. Ou seja, ele vai estar muito grande, tá? Para fazer. Então, quanto a gente tem aqui de número? A gente precisa primeiro saber quem é meu N, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 50. Se eu for fazer discreto, vai ser inviável, tá? Não é viável fazer aqui como discreto. N, 50. Aqui, o que eu vejo que está repetido? 22, que aparece 3 vezes por alto, que eu estou olhando assim por alto. 50 aparece 2. Então, ele fica um número muito... Né, aparece, não, 50 aparece 3 vezes. Aí o 42 aparece 2. Não sei se aparece mais, se ele está procurando. O que a gente enxerga com isso? Eu vou ter diversos números, um número muito grande para fazer discreto. Então, o ideal é eu fazer por distribuição de frequência, onde que eu tenho classes. Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a minha amplitude. A minha amplitude, se lembrando que é o maior menos o menor. Minha amplitude total, limite superior menos limite inferior. Limite inferior, nós achamos aqui que ele está aqui, olha, é o 1. Qual que é o limite superior? R$79. Bom, se eu sei o limite inferior e sei o limite superior, eu consigo calcular minha amplitude total, que é 79 menos 1. Então, eu tenho como 78. Eu já sei qual é a minha amplitude total, né? Eu vou achar o número de classe. Nesse caso aqui, o número de classe, vamos fazer raiz quadrada de 50. Não dá inteiro. A gente sabe que 50 não é o número inteiro a hora que a gente tirar a raiz quadrada. Então, eu vou ter que aproximar. Ele vai ser 7,07. É 71. Então, o que vamos fazer? Nós vamos utilizar 7 aqui. A gente vai usar aproximadamente 7. Ou seja, o meu IC vai ser 7. Eu vou ter 7 classes. Então, aqui eu tenho 7 classes. Eu sei que eu tenho N 50, a minha amplitude a gente já calculou que é 79 menos 1 dá 78. E o número de classe, 7, raiz quadrada de N. Deu 7. Porque não dá para a gente usar 7,0. Então, aí, o que falta para a gente calcular? Eu já tenho N, tenho amplitude, tenho número de intervalo. A gente precisa calcular o intervalo de classe, amplitude da classe. Então, eu vou calcular aqui no cantinho a amplitude da classe, que vai ser a amplitude total dividido pelo número de classe. Então, a amplitude de cada classe vai ser 78 dividido por 7, que é
11,14. Então, a gente vai estar, primeira classe, a gente vai estar sempre somando 11,14. Para a gente ter as 7 classes. Aqui, como eu não sei exatamente o que significa esses dados, ele não deu deixou claro no enunciado, a gente vai colocar em classe, tá? Classe I, frequência. Aí a gente consegue fazer a representação gráfica, tá? Então, aqui a gente tem as classes. Então, aqui eu vou colocar o número de intervalo. Aqui eu vou colocar as classes. Aqui eu vou colocar a frequência. Que é o NI. Que é o suficiente para a gente construir o gráfico, tá? Bom, então eu tenho lá, a gente vai fazer em 7 intervalos. Então, a gente tem 7 intervalos, 7 classes, que foi o N que a gente achou aqui. Aqui, eu vou estar usando 11,14. Então, eu começo com 1 e somo 11,14, que eu vou colocar aqui no cantinho para a gente não esquecer, que a minha amplitude de classe ele é igual a 11,14. Só para a gente não esquecer. Então, eu tenho 1 mais 11,14, eu tenho 12,14. Não errando nenhuma sominha, nada. Então, aqui eu tenho 14, eu tenho lá 12,14, eu vou somar 11,14, que aí eu vou ter 23,28. Então, começa em 23,28 e eu somo mais 11,14. Ele vai para 34,42. Ah, mas precisa ser sempre inteiro os limites? Não, não tem necessidade, tá? O que eu tenho que tomar cuidado é que eu não posso ter classe vazia. Somando sempre 11,14. Então, aqui eu tenho 34,42. Somando 11,14, eu tenho 45,56. Aqui eu vou começar em 45,56, somando 11,14, 56,70. Eu vou somar mais 11,14. Ele vai dar 67,84. Aqui ele começa com 67,84 mais 11,14, ele vai dar 78,89. Então, a gente vai arredondar para 79. E a gente vai fechar aqui. Por que isso? Para não ficar nenhuma observação de fora. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá na tabela e a gente vai olhar entre 1 e 12, quantas observações tem? O 12 entra porque eu tô com 12,14. Então, o 12 entra. Tenho o 12 aqui, eu tenho 2 aqui, eu tenho 9. Nessa fileira nenhum, eu tenho 3 aqui. Eu tenho 12, o 11, o 13 não entra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 observações. Isso, 6 observações, né? Então, eu vou colocar aqui, olha, 6 observações no primeiro. Só pra gente fechar aqui, fica mais ou menos. Segundo, aí eu vou estar de 2 e já não entra, então eu vou, como lá são valores inteiros, que tem na tabela, eu vou pegar a partir de 13 e vai até 23.
Deixa eu só fazer as linhas aqui, não vão ser linhas bonitas, mas dá pra gente entender. Então, de 12, de 13, né, a 23, de 12 já entrou. Então, a gente começa no 13 e vai até 23. Então, eu tenho um aqui. Nós temos o 22 na primeira, depois nós temos o 15 entra. Nessa não tem ninguém, na outra tem os ninguém, 22 e 20, 22 e 17, o 13, nas últimas fileiras não tem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 observações. Então, no segundo intervalo, eu tenho 7 observações ali dentro. Agora, eu vou de 24 a 34, tá? De 24 a 34, eu tenho... Vamos trocar de cor para facilitar. Eu tenho 24 a... Vamos só lembrar, de 24 a 34. Eu tenho o 26. Eu tenho o 33 aqui. Nessa eu não tenho ninguém. Na outra coluna também não tenho ninguém. Aqui eu tenho 34, tenho 30, o 35 já entra na próxima. Na sétima coluna ninguém, aqui eu tenho 32. Nessa também não tem ninguém. E aqui eu tenho 29, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 observações. Então, na segunda, no terceiro aqui, eu tenho 6 observações. Na próxima, eu tenho de 34 e 42, então a gente começa a contar de 35 a 45. Então, de 35 aqui eu tenho, trocando de cor aqui para não ficar, para a gente enxergar fácil. Eu tenho 35 até o 45, então aqui eu tenho 43 entra. 46 não, 42 entra. Nessa aqui ninguém entra. 40 entra. 41 entra. 35 aqui nessa coluna também entra. Nessa coluna eu tenho 41. Nessa daqui eu tenho o 36. Nessa outra coluna eu tenho 40. Aqui eu tenho 45. Aqui eu tenho 42, 44, 37 e 39 que entram, ok? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 observações. Então, aqui, olha, a gente tem 14 observações. Aí, a gente vai lá de 46 a 56. Não, mas o 1 foi lá no primeiro. O 1, ele foi contado aqui na primeira, então ele não entra, tá? Agora, a gente vai contar de 46 a 56, tá? Que é no quinto intervalo.
46, eu tenho um aqui, 46. Eu tenho até 56, então esses daqui não entram. 56, então aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3. 57 não entra. 47 entra. 52 entra. 59 não. 75, 79 não. O 50 entra. 69 não. 60 aqui da última coluna já foi tudo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos que estão entre 46 e 56, correto? Então, 1, 2. Então, aqui a gente tem 7. Deixa eu mudar essa cor aqui, agora vamos pro roxo. Agora nós vamos de 57 até 67. Está no penúltimo. 57, no primeiro já foi tudo, segunda coluna já foi todas. Na terceira coluna, então a gente tem 60 e 62, que ele está entre 57 e 67. 57 entra. 59 também entra. 75, 79 não. 69 não. 66 e 67 entra. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 observações que entram nesse intervalo, ok? Correto? Então, aqui nós temos 6 observações. Aí, nós vamos para o último. Para o último. O último, ele vai de 68 a 79. Então, o último intervalo, que ele está de 68 a 79, são os que ficou. Então, aqui eu tenho 70, 75, 79, 69. São só esses, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos, correto? Então, aqui nós temos 4 elementos. Bom, para ter certeza que eu não esqueci de nenhum, se a gente fizer a somatória aqui, só para a gente ver se não errei nada. Então, 6 mais 7, mais 6, mais 14, mais 7, mais 6 e mais 4, eu tenho um total de 50. Então, eu tenho um total aqui de 50. Então, está ok. Nós fizemos tudo. Para fazer o gráfico, o que eu vou fazer? Em vez de eu colocar esses valores aqui, eu vou colocar classe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Só para ficar mais fácil e a gente vai ser mais rápido aqui. Então, a gente vai fazer, começa no 1. Se começa no 1, ele começa aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho classe 1, classe 2, classe 3,
classe 4, 5, 6 e 7. A 1, ela sobe até 6. Então, vamos supor aqui que ele seja o 6. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Eu vou ter isso daqui. Aqui sendo 6. A 2, ela vai até 7, ou seja, ela subiu um pouquinho mais. Foi até 7. A classe 3, ele foi até 6 de novo. Então, ele tá aqui, ó. Subiu no 6 de novo. A 4 foi até 14, então vamos dizer que a 14 seja aqui. Então, ele vai vir até aqui. Eu vou subir aqui, tá? Vou fazer um retângulozinho aqui, nessa altura. A 5, ela vai até a 7. A 7 é até aqui. Tá? Então, ela vai subir até aqui. A 6, ele vai até 6. A 6, ele é até aqui, ó, número 6, frequência 6. E a 7 vai até 4. 4, ela tá por aqui, ó. Então, seria algo aqui, ó. Ok? Então, o nosso gráfico, ele tem essa carinha. Então, a primeira classe, eu coloquei aqui por classe. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Aqui foi classe. E aqui foi a frequência.